Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz esteja no lar de cada uma que ouve o nosso programa Culto Cristão no Ar. Estamos aqui mais uma vez em sintonia para estudar as lições contidas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo e também incentivar a prática do culto naqueles lares que têm condições de fazê-lo, não só ouvindo o nosso programa, mas que o desejarem fazer também de forma presencial, com aqueles integrantes da família que comunguem desse desejo, para que tenhamos cada vez mais lares sintonizados com a mensagem do Cristo, servindo de ponto de luz para uma humanidade melhor. Participando do programa de hoje, temos aqui esse que vos fala, João Menezes, meu pai, Lidiênio Barreto, e participando à distância, nosso querido Ayrton Dias, que há muitos anos faz parte da equipe do programa, que vai fazer a leitura da nossa página inicial. Cultivarás a semente nobre que te supre o pão, protegerás a árvore respeitável que te assegura a bênção do reconforto e plantarás na infância o porvir que te espera. Recolhe sim a criança que chora a ausência do braço paterno ou que se lastima ante a falta do regaço materno que a morte suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no seio augusto da eterna bondade. Não abandones a orfandade moral, os corações pequeninos que o céu te confia, que o sofrimento que sufoca milhares de pequeninos, faze algo, começa diante daqueles que o Senhor localiza junto com os próprios sonhos nos institutos domésticos, para que as suas esperanças no bem não se resumam à fantasia. Recorda que os pequeninos da atualidade estão endereçados à posição de senhores do lar, que te recolherás no grande futuro e neles encontrará a colheita do que houveres semeado, de vez que a lei é sempre a lei, multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizemos, no descaso ou na vigilância, no trabalho ou na preguiça, nos princípios da sombra ou nas eminências da luz. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Família. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, para te agradecer a oportunidade de realizarmos mais um programa, cujo objetivo João Carlos já anunciou, e permita, Senhor, que ao final todas as pessoas que estão sintonizadas conosco possam estar melhores, mais felizes e tranquilas, Senhor. Abençoa todos aqueles que colaboraram com o nosso programa e estão no mundo espiritual, como nosso companheiro Delmo, como nossa companheira Eni, e permita, Senhor, que, envolvidos em Tua paz, possamos dar início ao programa de hoje. Que assim seja. Antes de iniciar a leitura
aqui do item do Evangelho de hoje, nós lembramos também que aqueles que desejarem podem colocar um copinho de água ou uma garrafa de água para que ela seja também energizada pelos fluidos que a espiritualidade ajuda a colocar ali, aproveitando esses momentos de boas vibrações, né? E essa água vai nos fazer bem ao nosso corpo físico e ao nosso espírito também, pois com certeza vai estar magnetizada com bons fluidos, né? E o magnetismo não é uma simples crença, existe todo um estudo científico mostrando como o magnetismo influencia na matéria, né? Então a água sofre influências magnéticas e com certeza a nossa mente, o nosso desejo de melhora também vai influenciar nessa magnetização positiva dessa água. E o item de hoje, ainda no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que fala sobre a caridade oculta, tem um item específico que vai falar dos órfãos. É o item 18 do capítulo 13. Quem quiser nos acompanhar em casa com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, pode encontrar aí no capítulo 13, item 18. A gente não vai falar qual a página, porque varia muito de edição para edição, né? E é uma mensagem de um espírito que não se identificou nominalmente, apenas um espírito familiar, foi ditado em Paris em 1860, que diz assim: Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criatura abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Então nós vemos nesse texto que foi lido a questão de amparo à criança, que é órfão. Nós sabemos que o significado real da palavra órfão é a criança ou uma pessoa que perde os pais, né? Fica órfão, ou só do pai, ou só da mãe, ou dos dois, que muitas vezes acontece, por exemplo, num acidente, né, em que os pais sofram alguma doença transmissível. E hoje em dia há a lei que protege as crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite mais a existência dos chamados orfanatos. Aqui em Nova Iguaçu existia o Lar de Jesus, uma instituição fundada por Marília Barbosa e Leopoldo Machado, que era destinada a amparo de meninas órfãs. Só que a maioria das crianças que eram abrigadas tinham pai e mãe vivos. Eram apenas a família de situação socioeconômica muito baixa e que os pais colocavam então no abrigo para garantir a educação, o sustento dessa criança. Com o estatuto, o Lar de Jesus teve que mudar um pouco a atividade, as crianças retornaram para o lar, mas a gente sabe também que a gente pode utilizar o termo órfão para aqueles filhos cujos pais são omissos, são chamados órfãos de pais vivos. E isso é um número muito grande de crianças e adolescentes que passam por essa situação. Hoje em dia, você estava falando da questão da legislação, né? Sempre é procurado um parente
como primeira opção para cuidar daqueles, né, para que se mantenha ainda o vínculo familiar. E aí, no caso de não ter, até desse de pais vivos, né, de não ter realmente nenhuma condição de criá-lo ou não ter nenhum parente que possa, aí sim essa criança pode ser colocada para adoção, né, mas sempre vai ser tentado que o vínculo familiar que já existe seja mantido, né? É uma evolução da nossa legislação. O nosso sistema de adoção também, né, é um sistema que tem um cadastro de todo o Brasil, né, de todas aquelas pessoas interessadas em adotar uma criança e de todas as crianças disponíveis para adoção, né? Então tem todo um cadastro feito, isso que facilita muito esse processo, né? Mas, como diz aqui a mensagem, né, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então, para aquela criança, aquele espírito que se vê na condição de órfão, é uma prova ou uma expiação. É muito difícil, a gente sabe disso, né? E para todos nós outros integrantes da família humana, é uma oportunidade de exercício da caridade, né? A oportunidade que a gente pode ter de amparar uma criança órfã, seja de pais falecidos ou de pais vivos, mas é um convite que é nos feito constantemente à caridade. E a gente sabe que algumas crianças elas sofrem alguns preconceitos, são colocadas para adoção, mas os pais de modo geral querem crianças sadias, que sejam mais ou menos parecidas com um dos pais adotantes, né? E a gente sabe que, como diz aqui o espírito comunicante, né, ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Então, quantas vezes isso acontece, né? Os pais negligenciaram um filho numa encarnação passada e agora não tem condições da procriação e resolve adotar. E aquela criança que eles escolhem, se eles souberem aguardar o momento certo, vai ser aquela criança que realmente tinha que vir como filho. Então é um espírito, ou apenas um espírito que é caro, que é grato. E a gente vê que realmente muitos dos filhos adotados são extremamente carinhosos para os pais, os novos pais. Portanto, essa prática de adoção deve ser um pouco mais levada a sério pelos casais, até casais que já têm filhos. A gente vê, é muito interessante, pessoas que adotam filhos, né? Querem adotar uma criança. A gente sabe que essas crianças às vezes vão passar por um processo de rejeição, de preconceito, mas os pais sabendo educar, tudo vai dar certo, e o importante é que as crianças que estão à disposição da justiça para adoção sejam realmente adotadas. E a gente tem um exemplo também dentro do espiritismo do próprio Divaldo Pereira Franco, né, que adotou já dezenas de crianças. Ele é responsável pela condução de vários espíritos aí no caminho do bem, graças a essa disponibilidade que ele teve de adotar essas muitas crianças, né? Algumas, inclusive, que foram abandonadas na porta da instituição. Um caso bastante conhecido dele era de um grande perseguidor dele, um obsessor dele do passado, que ele denominou como Máscara de Ferro. E durante muitos anos da vida de Divaldo Pereira Franco, ele foi atormentado por esse espírito. Numa dessas adoções que ele teve, que ele encontrou uma criança na lixeira, próximo da instituição, né, e que ele adotou essa criança, alguns instantes depois ele recebeu a visita desse espírito, Máscara de Ferro, dizendo que não ia mais obsidiá-lo, porque aquela criança que ele havia adotado tinha sido a mãe dele na encarnação anterior dele. Então, ele estava fazendo as pazes com Divaldo Pereira Franco graças àquele ato de caridade, de ter socorrido aquela que havia sido a mãe dele na encarnação anterior. Nós temos um amigo espírita que adotou, ele é solteiro, e adotou 18 filhos.
A gente vê que realmente quem quer fazer o bem, quem quer realmente proteger uma criança, realmente pode e consegue, Deus vai ajudar para que a questão financeira de prover aquela nova família vai acontecer. Aí continua aqui o espírito familiar. Não, porém, a essa que ele está falando de caridade, né? A criança será adotada tem direito à vossa caridade. Então continua o espírito dizendo, não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão de quem cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óvulos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai o benefício que fizestes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Nós vemos nesse final o Espírito Protetor fazendo um pedido, uma solicitação que a gente possa realmente procurar amparar essas crianças, se não adotando, mas ajudando a família a ficar com a criança, se os pais são vivos, ou se só tem, hoje em dia inclusive, nós temos uma questão do homem, né, que engravida uma mulher e não assume a paternidade, isso é extremamente comum, apesar de não ser normal, porque tem pessoas que confundem essas duas palavras, né? É comum, mas não é normal, porque o normal é o já que houve, né, a concepção de uma criança, devido à relação dos dois, tanto o homem como a mulher tem que assumir o compromisso de abrir mão de algumas liberdades para poder cuidar daquela criança que eles próprios geraram. E ainda sobre essa questão de ter condições de criar ou não e de adoção, é sempre bom ressaltar que às vezes alguma mulher numa situação dessas de abandono, de se ver grávida, ela fica naquela dúvida se ela tem condições de criar aquela criança, ou se foi uma criança vítima gerada num ato de violência, e aí ela fica naquela dúvida se consegue ou não criar aquela criança, né? E a gente deve lembrar sempre que a entrega voluntária para a adoção é um direito de toda gestante, né? E para nós espíritas, nós sabemos que o ideal seria aquela mãe realmente acolher de coração aquele filho que está em seu ventre, que já é seu filho, né? Mas não tendo essas condições, é muito melhor que ela entregue para a adoção do que tire a vida da criança ainda no ventre, que venha a recorrer ao aborto. Então existe a possibilidade da entrega voluntária para a adoção e, com certeza, além de garantir a vida daquele que está no seu ventre, vai fazer a felicidade de uma família que tem o desejo de adotar uma criança. E eu queria lembrar ainda, reforçar a questão do compromisso, porque, de modo geral, e aí eu falo mais para os homens que não assumem a paternidade, que estão desrespeitando uma lei, porque se no decálogo, nas leis de Deus, diz que fala com o filho para honrar pai e mãe, também poderíamos acrescentar uma contrapartida do pai honrar o filho que gerou, respeitando aquele espírito e realmente procurando cuidar dele. Se há dificuldade da vivência entre os dois, que o pai pague as despesas que aquele filho tem, né? Que a lei até impõe isso ao homem, né? Mas muitos homens nem isso querem fazer. Então, há um compromisso que deve ser um compromisso moral de assistir o filho durante o tempo que ele necessitar. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se constitui a paternidade uma missão.
E o que os Espíritos respondem? Não só é uma missão, como uma das mais importantes: conduzir um filho de Deus ao caminho do bem. Essa é a missão dos pais. Então, que nós possamos realmente assumir a nossa missão, pais e mães, de conduzir os filhos de Deus, que não são nossos, né, no caminho do bem, de uma nova encarnação. Então nós vamos, para reforçar o que eu falei sobre os pais, né, nós temos aqui do livro Luz no Lar, Espíritos Diversos, por Franciscano Xavier, uma poesia de Casimiro Cunha, cujo título é Carta aos Pais. Não pode viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade, não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não olvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. E assim, terminando o nosso programa, esse nosso momento do Evangelho da noite de hoje, que possamos enviar os nossos melhores sentimentos a todos os espíritos que nessa encarnação passam pela prova da orfandade. Que esta prova seja bem aceita por eles, mas que, acima de tudo, encontrem braços e corações abertos para acolhê-los, que possamos nós ser essas almas acolhedoras desses membros da família humana que passam nessa encarnação por essa prova. Que todos tenhamos a plena convicção de que a família é uma só, apenas diferenciados por questões sanguíneas, hereditárias, mas que somos todos filhos do mesmo Pai, merecemos todos um lar, um carinho, acolhimento, que possamos exercitar a caridade, aproveitando cada oportunidade que nos seja oferecida. Abençoa cada lar aqui, ouvindo o nosso programa, ou onde quer que ele esteja sendo ouvido, nos hospitais, nos locais de trabalho, que todos possam ser iluminados por essa luz do Evangelho de Jesus, nosso Mestre. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.